Fui na Kiss. Na Boate Kiss, Fui lá? na Boate Kiss. Boate Kiss, Nossa. Boate Kiss, né, 32 horas mais ou menos após o acidente da Kiss, eu estava na Kiss. Mesma coisa. A área é muito quente ainda, Levantei né? autorizações, ainda estava ali, estava no centro, num centro que era um ginásio esportivo gigante, um complexo esportivo, onde estava sendo feita triagem, medicina legal dos corpos, identificação, velório, etc, um monte de coisa, ainda a área quente, ainda ali fumegando ali algumas coisas. Você pergunta assim, o que você foi fazer na Kiss? Foi aprender. Eu queria entender como ferramentas de gestão estavam sendo utilizadas ou como as equipes de resposta estavam atuando naquele processo da Kiss. E aí eu olhei, resposta na Kiss, eu fui entender gerenciamento do complexo esportivo lá, eu fui entender depois resposta hospitalar àquele desastre, como é que o hospital se comportou, o que o hospital tinha, qual foi a maior dificuldade do hospital, onde foi o maior, o que funcionou legal no hospital. Ninguém nunca está esperando, né, uma tragédia assim. Existia algum tipo de preparo no hospital? Então, assim, o que eu fui fazer na Kiss? Fui estudar, fui aprender. Fui entender o que na vivência, né? Na vivência de um cenário catastrófico como aquele, o que você pode aprender. Essas vivências, Perseu, por mais que você diga assim, eu não tenho uma Kiss aqui no Maranhão, mas essas vivências, elas te trazem conhecimento que quando você precisa, às vezes num cenário de menor impacto, usar e aplicar, cara, elas funcionam muito bem. Porque você já viu que ela foi testada lá. E foi num entendeu? Né? Então, assim, você não tem como achar ou na verdade, quando você vai para um cenário como esse, você tem que ir com o viés de aprendizado. Tem ali alguma, assim, falando em relação a Kiss, que foi muitas mortes, muita gente pega de surpresa e tudo. Tem ali o fator humano é mais vivo ali naquela ocorrência do que a própria questão da estrutura ali de apagar incêndio e tal, transporte. O fator humano ali de ter que ver os pais reconhecendo os filhos e tal, aquela coisa toda. Um dos efeitos colaterais do processo da Kiss, cara, são problemas de ordem psíquica, né, psicológica muito fortes, muito duros. Você já tinha equipes de bombeiro com problema psicológico no dia seguinte, D+1. Caraca. Entendeu? Você acompanhar a cidade, de modo geral, tomada por uma comoção gigantesca. Então, assim, cara, estava todo mundo destruído, completamente destruído. Então, vamos lá. Como é que uma cidade pequena, como é que as pessoas que, por exemplo, estavam trabalhando na retirada dos corpos, entendeu? Então, ali assim, era todo mundo ajudando, né? Independente tinham várias forças ajudando. Então, assim, você pega assim e diz assim, mas qual é a assistência? O que você traz de aprendizado disso? Qual é a assistência psicológica que você vai estar dando para o nosso bombeiro, por exemplo, para o nosso policial, para o nosso socorrista do SAMU, sei lá, que atende uma grande emergência? Cara, isso aí é realmente algo de levantar essa bola, porque não sei se você lembra que quando eu estava lá no primeiro, que a gente fazia esse trabalho de paciente psiquiátrico, né? A gente, quem trabalhava na área falou assim, a gente precisa ver aí alguma coisa aí pra gente e tal, porque não é tranquilinho ali, né, como o pessoal olha de fora e acha. Então eu fico imaginando uma ocorrência dessa, pô. Como o senhor falou, no dia seguinte já tinha gente mais já tinha problema. Então, só que é o seguinte, cara, isso precisa estar no radar da liderança. Isso precisa estar no radar da gestão do processo. Entendeu? Então eu estou te dando só um exemplo, né? Mas iguais a esse, você tem diversos outros. Eu preciso aqui no gerenciamento de uma emergência estar com radar se o bombeiro lá está cansado, se ele está com sinal de esgotamento físico. Eu preciso estar no radar com logística de alimentação, com logística de um monte de coisa. Como é que eu faço isso, PC? Vamos lá de novo. Ferramenta, comando e controle, equipe treinada. Não tem erro, cara. Você gerencia o que você quiser. Então, assim, participar de alguns eventos fora, ele precisa ser visto como oportunidade de aprendizado. Participar de alguns eventos locais precisa ser visto pelo viés de aprendizado. Porque se eu não olhar pelo viés de aprendizado, aquela informação, aquele processo, ele vai passar por mim
e eu não consigo aplicar em absolutamente nada em diversas outras coisas. Entendeu? Então, assim, trabalhar com esse processo de gestão de cenário, né? Ou gestão de eventos, né? Ou gestão de eventos complexos, né? A gente teve um recente aí, né? Com muita demanda, com muito desafio, mas que do ponto de vista de aprendizado trouxe para muita coisa. Assim como você não pode dizer assim, eu não vou aplicar a ferramenta porque eu não tenho recurso. Cara, cria. Eu já fiz posto de comando de emergência, por exemplo. Quando eu falo que eu já fiz, é que eu participava da equipe que estava fazendo. A gente já fez posto de comando em parada de ônibus, em parede, em coluna de loja, em um monte de coisa. Ou seja, você só tem que pegar o fundamento da coisa e aplicar as possibilidades que você tenha. O senhor, a gente conversando em uma outra oportunidade, o senhor comentou que o senhor andava com um monte de material dentro do seu carro, né? Até hoje, isso é mito, rapaz, do pessoal do bombeiro. É mito ou verdade? Até hoje, o senhor sessão de mito assim... ou verdade? Não, mas eu era maluco naquela época. Ele já foi do choque. Perguntaram se é verdade ou não. Ele falou que não. Não fui do choque, não. Nunca sei. Nunca tive a honra de servir na Polícia Militar. Tenho extrema admiração pela polícia, grandes amigos lá, mas não tive a honra de servir na polícia. Mas eu formei numa academia de polícia. A academia de polícia era em Paudalho, Pernambuco, era polícia, formava polícia e bombeiro. Então, tudo junto lá. Eu consigo conversar bem com a galera da polícia, do ponto de vista operacional. Estão perguntando aqui se o senhor já se sentiu injustiçado em algum momento da carreira. Já pensou em trocar alguma coisa assim? Nunca. O senso de missão, Perseu, ele tem que estar acima de qualquer possibilidade de reconhecimento pessoal, qualquer que seja ela. Seja dinheiro, seja promoção, seja o que for. O senso de missão, quando ele enraiza dentro de você, isso aqui pouco importa. Só que, sim, isso aí que o senhor está falando é sensacional. Já tive trabalhando com colegas que frustrados e tal, né? Isso sabe, né? Mas, pô, isso é assim, na época eu tinha acabado de entrar, né? Na corporação. E o senhor sabe que como quem faz um curso operacional, o cara chega acelerado, né? A gente chega com uma vontade lá e acha os caras lá já de... Pô, não é bem assim, vamos calma lá, verdinho e tal. Vou dizer de novo, senso de missão, Perseu. Quando você consegue trazer para dentro de você o senso de missão, isso passa a ser mais forte que um monte de outras coisas. Dinheiro é importante, eu gosto de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro. Dinheiro é um móvel para você resolver um monte de coisa na vida e na vida dos outros, ajudar outras pessoas. Um colega disse que quanto mais dinheiro tu tem, menor os problemas ficam, né? Então, o dinheiro é bom, o dinheiro é importante, promoção é ótimo, reconhecimento é importante, mas você não pode condicionar a tua vida a reconhecimento pessoal, seja ele de que for. E aí a gente vai falar de profissão, então você não pode condicionar o resultado profissional, a tua carreira profissional, a esse tipo de reconhecimento. Você tem que trazer a tua missão tão dentro de você a tal certo ponto que você tem que fazer aquilo independente das circunstâncias. Agora você vai perguntar assim, então você nunca fraqueja. Não, você às vezes fica cabisbaixo, né? Acontece uma outra coisa ali, você se chateia, etc. Quando brada o primeiro alarme, você está pronto de novo. Entendeu? Ou quando entra a primeira ocorrência, você está pronto de novo. Quando entra uma outra demanda, vamos ver um treinamento, vamos ver o quê. Você pega gás de novo. Mas qual é a chave da parada? Senso de missão. O teu porquê, a tua missão, cara, ela tem que estar correndo dentro do teu sangue.